Nessa terça-feira, um dia depois do empate entre Chapecoense e Flamengo, só se fala de arbitragem na imprensa esportiva brasileira e com razão. O Flamengo foi assaltado durante a partida, nem digo que perdeu por conta disso, porque independente de erro, independente de qualquer coisa, era obrigação o Flamengo ganhar do time que tem a pior campanha da história do Campeonato Brasileiro, mas o meu ponto não é esse. O meu ponto é, o Flamengo foi assaltado? Foi. Foi a primeira vez? Não. E de quem é a culpa? Do próprio Flamengo e de todos os outros clubes desse país. Enfim, rapaziada, eu vou conversar sobre isso aqui com vocês hoje. Antes, eu só vou te pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sino das notificações para você não perder nenhum tipo de conteúdo novo e também deixar o seu like, que isso ajuda demais no crescimento do nosso trabalho. E bora tratar aqui hoje um pouquinho de arbitragem, porque só se fala nisso no mundo do futebol depois que o Flamengo foi muito, de forma vergonhosa prejudicado ontem na partida contra a Chapecoense. Não foi a primeira vez, o Flamengo já vem algumas rodadas tendo erros de arbitragem em seus jogos, tanto a favor quanto contra, ultimamente até mais contra do que a favor, mas há erros para os dois lados, assim como todos os outros clubes. Se você parar, você flamenguista, conversar com o torcedor do Vasco, o torcedor do Vasco ele vai te apontar 10 jogos esse ano que ele sabe que o Vasco foi roubado. Com o do Botafogo a mesma coisa, com o do Fluminense a mesma coisa, com o do próprio Atlético Mineiro, que nesse momento é líder do Campeonato Brasileiro. Se a gente conversar com o torcedor do Galo, a gente consegue analisar 10 jogos que o Galo foi sistematicamente prejudicado pela arbitragem. Se todo torcedor reclama da arbitragem, a gente percebe que ela é ruim para todos. Claro, pode ter um que recebe mais erros que os outros? Pode, mas fato é que se todo mundo é prejudicado, não tem ninguém sendo beneficiado, que é a briga dos clubes. E aí que eu digo que o problema da arbitragem brasileira parte dos clubes brasileiros, porque no dia após o Flamengo ter sido assaltado contra a Chapecoense, o discurso vai muito mais de um favorecimento ao Atlético Mineiro do que propriamente uma crítica à arbitragem. E quando o Atlético Mineiro ele é roubado, a crítica vai muito mais por um favorecimento ao Flamengo do que a crítica contra os erros contra o Galo. É sempre jogando um para um outro clube, porque é o discurso fácil. O dirigente sabe, se ele falar aquilo, e ele falar aquilo que é mais fácil para a torcida escutar, gostar e apoiar, e esquecer um pouco o mau resultado, ele vai jogar. O dirigente sempre vai jogar o ponto mais fácil que a torcida vai comprar. Então é muito mais fácil a torcida comprar rivalidade com outro clube do que uma rivalidade com os árbitros. Quando no final, se o Flamengo se junta ao Atlético Mineiro, que se junta ao Cruzeiro, que se junta ao Botafogo, que se junta ao Vasco, que se junta ao Grêmio, que se junta ao Inter, os 12 clubes, principalmente a maior torcida do Brasil, que consequentemente são os que rendem mais, são os que vendem mais no país, se eles se juntam, chegam para a CBF e falam: tá todo mundo aqui insatisfeito, todo mundo aqui é prejudicado, ou você muda, ou a gente não joga mais, ou a gente faz a nossa liga, ou a gente coloca uma arbitragem independente, mas da forma que tá, nós não vamos mais jogar. Se isso acontece, a arbitragem melhora de um dia para o outro, só que isso nunca acontece porque os presidentes dos clubes não conseguem sentar na mesma mesa. E é sempre um jogando para cima do outro. E é engraçado, o Flamengo ontem foi muito prejudicado, mas o Flamengo durante anos também foi muito sistematicamente ajudado. Todo torcedor de qualquer clube do país consegue lembrar pelo menos 3 jogos contra o Flamengo em que o time dele foi prejudicado. E nessa época o Flamengo não reclamava da arbitragem. E não só o Flamengo, nenhum clube fala quando é beneficiado. Todo clube só vai aos microfones quando é prejudicado, e isso tira a credibilidade demais das reclamações. Porque primeiro que você joga a reclamação para cima de um favorecimento ao seu rival, ao invés de você jogar pela ruindade dos árbitros. E segundo, você só fala quando é prejudicado. No dia que os clubes começarem a falar: nós somos beneficiados, nós somos ajudados, nós somos prejudicados, nós somos roubados porque a arbitragem é um lixo, ou você muda, ou todos nós iremos tomar uma atitude. Só que isso não acontece. Então a culpa por a arbitragem ser um lixo, como é do Brasil, é do seu clube que não faz nada para mudar. Ontem a culpa é do Flamengo, amanhã a culpa vai ser do Atlético, enfim. A culpa é de todos eles. A arbitragem ela tem que ser profissional. Não dá mais para o futebol brasileiro continuar dentro de um esporte onde o massagista é profissional, o gandula é profissional, os jogadores são profissionais, a imprensa é profissional, todo mundo que está dentro do campo é profissional, menos o árbitro. O árbitro está fazendo um bico ali, aquele não é o emprego dele, aquele é um complemento de renda. Todo árbitro de futebol tem uma profissão principal que não é a de árbitro.
Tem árbitro por aí que é enfermeiro, tem árbitro por aí que é segurança, tem árbitro por aí que é professor de educação física, personal trainer, tem árbitro que é taxista, todos eles têm a sua profissão principal. Então ontem, por exemplo, no jogo do Flamengo, se o Gabriel Barbosa perdeu 3 gols, o que ele vai fazer nessa segunda-feira? Ele vai treinar a finalização. Se ele perdeu com a perna esquerda, hoje ele vai dar 30 chutes com a perna esquerda. Ontem, a arbitragem que errou, por exemplo, o lance do impedimento, ela teria que sentar e estudar vários lances parecidos com aqueles, repassar a regra, olhar vídeos, ter um orientador para poder conversar com ele e nessa segunda-feira ele repassar tudo o que ele errou. Sabe o que o árbitro que errou ontem vai fazer hoje? Ele vai fazer um canal, porque talvez ele seja dentista, ele vai levar alguém no aeroporto, porque talvez ele seja taxista, ele vai, sei lá, passar uma série para alguém na academia que talvez ele seja um personal trainer, mas ele não vai recorrer a identificar e estudar e trabalhar em cima daquele erro, porque essa não é a profissão dele, isso é um bico. Ele faz 2, 3 vezes por semana um teste físico, que é basicamente correr ali em volta do campo, e treinamento teórico ele tem muito pouco. A arbitragem precisa ser profissional e os clubes precisam pressionar a CBF para isso, porque não dá mais para o cara que toma as decisões mais importantes da partida estar ali fazendo um bico e não trabalhando. Mas claro, aí a gente entra numa outra discussão, porque se a arbitragem vira profissional, a CBF tem que pagar salário ao invés de pagar por jogo, tem que pagar direitos trabalhistas, que são muitos, férias, 13º e tudo mais. Enfim, seria muito mais custoso e é exatamente por isso que a arbitragem não é profissional. Então, enquanto os clubes não pressionarem, vai ser muito cômodo para a CBF e vai continuar essa merda que a gente está vendo por aí. Enfim, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse aqui foi o que eu queria tratar com vocês hoje. Antes de você fechar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa o sininho das notificações ativado e também deixa o seu like, isso ajuda demais no crescimento do nosso trabalho, beleza? É basicamente isso. Até um próximo vídeo, tamo junto. Valeu!